Irresistível, eu te convido a entender o poder e o significado das festas bíblicas e explorar comigo as celebrações antigas de Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, para entender que elas trazem assim, riquezas espirituais e lições atemporais. Vamos juntos fazer essa viagem sagrada que transforma vidas, lendo e refletindo o capítulo 16 de Deuteronômio? Então, simbora! Antes eu vou pedir para você deixar o seu like. E ao final, se você gostar do vídeo, compartilhe com alguém que você ama. Combinado? Então, vamos lá. Vamos ler? Abra sua Bíblia. Eu vou ler nessa daqui, na Bíblia, Nova Bíblia Viva, que tem uma linguagem bem atual para você poder entender numa boa. E ela é muito interessante, tá? Então, vamos lá. Capítulo 16, Deuteronômio. Guardem o mês de Abib. Abib é o primeiro mês do calendário hebraico, que fica entre março e abril aqui pra gente, tá? E celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois numa noite desse mês, o Senhor, o seu Deus, tirou Israel do Egito. O sacrifício de Páscoa será de um cordeiro ou de um novilho, oferecido ao Senhor, o seu Deus, no lugar em que o Senhor tiver escolhido para ali fazer habitar o seu nome. Uau! Preste atenção nisso que Deus fala, tá? Comam a carne com pão sem fermento, durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, para lembrar como era o pão que vocês comeram quando saíram do Egito. Vocês recordarão que quando saíram do Egito, foi com tanta pressa que não houve tempo para esperar a massa do pão crescer. Lembrem daquele dia para o resto de suas vidas. Olha aí a importância da memória, né? Durante os 7 dias, não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. E da carne do cordeiro pascal não deverá sobrar carne alguma para amanhã do dia seguinte. Não ofereçam sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes der. O sacrifício só poderá ser feito no lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa ao pôr do sol, hora da sua saída do Egito. Seguindo essa orientação, vocês poderão cozinhar e comer a carne do animal no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. E depois, na manhã seguinte, cada um voltará para a sua tenda. Nos 6 dias seguintes, comam pão sem fermento, e no 7º dia será realizada uma assembleia solene diante do Senhor, o seu Deus. Neste dia, ninguém trabalhará. Quando começar a colheita de cereais, contem 7 semanas. Celebre então a festa das semanas, que também é conhecida como a festa de Pentecostes. Eu acho que é mais conhecida por esse nome, né? Celebrem a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus. Para essa celebração, tragam pessoalmente uma oferta voluntária, proporcional às bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus, ou seja, tomando como base a avaliação do montante das suas colheitas. Nessa ocasião, vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Você, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas da sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem no meio de vocês. Toda essa celebração ocorrerá no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Aí de novo. Obedeçam fielmente a estes mandamentos e lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Celebrem também a festa dos tabernáculos, que também é conhecida como a festa das cabanas, ou Sukkot, né? Celebre a festa dos tabernáculos durante 7 dias, no final das colheitas, depois que os cereais tiverem sido recolhidos nos celeiros e as uvas tiverem sido espremidas para a produção de vinho. Alegrem-se nessa festa com seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas da sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem no meio de vocês. Durante 7 dias, vocês celebrarão a festa ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher. Mais uma vez, sempre, né, Deus falando no local que Ele escolher, no local que Ele colocará o nome dEle.
Esses dias festivos serão de alegria e de ação de graças pelas bênçãos que o Senhor, o seu Deus, tiver derramado sobre Israel, dando boas colheitas e permitindo sucesso em todo o trabalho das suas mãos, e a alegria de vocês será completa. 3 vezes ao ano, todos os seus homens deverão comparecer diante do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para as seguintes festas: a festa dos pães sem fermento, que é a Páscoa, a festa das semanas, né, que é a festa de Pentecostes, e a festa dos tabernáculos, que é a festa das cabanas ou Sukkot. Ninguém deverá aparecer perante o Senhor de mãos vazias. Cada um dará segundo as suas posses, de acordo com as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Vocês deverão nomear juízes e oficiais para cada tribo em todas as cidades recebidas do Senhor, o seu Deus, para que julguem o povo com justiça e honestidade. Não pervertam a justiça, nem sejam parciais, fazendo acepção de pessoas. Tem muita gente aqui no Brasil que estava precisando ouvir essa palavra, não é verdade? Pois é, nossos funcionários públicos principalmente. Não aceitem suborno, porque o suborno cega até os sábios e perverte a causa dos justos. Sigam a justiça e somente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Aconteça o que acontecer, nunca levantem nenhum poste ídolo junto ao altar que Israel irá edificar para o Senhor, o seu Deus, nem levantem estátuas. Ele não quer idolatria. O Senhor proíbe terminantemente essas coisas, pois são detestáveis para o Senhor, o seu Deus. Gente, isso é muito importante, tá? Então, a gente leu aqui agora sobre a importância e a observância das 3 principais festas judaicas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. A gente já falou sobre essas festas em Levítico 23. E observe que de todas as 8 festas do Senhor, Deus pede aqui neste capítulo para a gente se lembrar dessas 3 festas. As 2 primeiras, Páscoa e Pentecostes, lembram de Yeshua, Jesus ressurreto, que nos tira do pecado e ainda nos presenteia com seu Espírito Santo. Já a terceira festa, Tabernáculos, fala das bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus com a sua noiva, o seu retorno glorioso, onde ele irá julgar os vivos e os mortos, o falso profeta, o anticristo, e vai implantar o seu reino com a sua esposa, que são todos aqueles vencedores que passaram pelo deserto do mundo e encontrou o caminho de volta para casa, porque aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e não abandonou o barco, mas continuou apesar das tempestades. Então, celebrar essas festas e acompanhar o seu relógio de Deus para esses acontecimentos. Maranatá, vem Senhor Jesus! E aí, o que você acha? Que lições a gente pode tirar deste capítulo para aplicar em nossa vida? Relembrar os feitos de Deus e agradecer pelas bênçãos que a gente já recebeu até hoje. O que mais? Buscar celebrar juntos essas festas para a gente fortalecer os laços comunitários e cumprir os mandamentos de Deus com alegria e com respeito. Pensa nisso. Vamos refletir agora para a gente poder extrair insights. Como é que você pode incorporar práticas de gratidão na sua vida cotidiana? Pense e decida fazer isso diariamente. De que maneira você costuma celebrar as suas vitórias e sucessos na sua vida? Escreva. Como é que o conceito de comunidade fortalece a sua fé e a sua prática espiritual? Como é bom refletir, né? Vamos conversar com o Pai? Ai, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus amado, querido, poderoso, glorioso, majestoso. Obrigada pela vida, pela saúde, pela inteligência, por todas as habilidades, talentos, dons,
pela minha família, meu trabalho, meus amigos, meus clientes, cheios de conteúdo, né? Onde eu aprendo cada vez mais. Oh, Pai, é o Senhor quem cuida de mim. Eu te amo, Pai. Obrigado e obrigado e obrigada pela tua palavra. Obrigada por deixar tudo isso aqui escrito para que a gente possa encontrar o caminho de volta para casa. Nós te agradecemos e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo para você. Se você ainda não curtiu até agora, deixa o seu like. E se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que você ama. Vai ter gente que vai chegar para você e falar: poxa, que legal, obrigada por compartilhar comigo. A gente compartilha tanta coisa, né, gente? Quando a gente fala da palavra de Deus, um estudo, para a gente começar a refletir, tirar lições para a nossa vida no dia a dia, a gente, não vou compartilhar não. Faz o contrário, vai lá, compartilha. Beijo, fui, tchau.